Muito bem, meus queridos, mais uma vez aqui com você. E hoje nós vamos trabalhar o tema Quando orar parece difícil. Muitos relatos chegam a mim de pessoas que encontram dificuldade de orar, de se conectar com Deus, de orar, de se entregar de verdade, com coerência, com consciência. Algumas pessoas encontram estas dificuldades. E o objetivo desta aula é esclarecer ao máximo aquilo que talvez seja dúvida para você. Nós vamos abordar alguns temas aqui e eu vou trazer alguns bloqueios que talvez seja familiar para você ou para alguém que você conhece. Amém? A pergunta que não cala: por que eu tenho a sensação que as minhas orações não são ouvidas? Por que às vezes parece que Deus não está me escutando? Por que a minha oração parece travada? Você quer buscar a Deus, mas as suas orações parecem que estão travadas. E às vezes não é falta de fé. Às vezes é bloqueio emocional, às vezes é bloqueio na sua consciência, bloqueios espirituais. Eu vou abordar alguns pontos aqui com você e você vai identificando se é familiar ou não. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero trabalhar aqui com você é sobre o silêncio depois da queda. Geralmente o homem, quando cai, ele se silencia. A maioria das pessoas não abandona Deus conscientemente. Elas apenas param de falar. A oração vai se tornando mais pesada, mais curta, até se tornar inexistente. E o maior sinal que o pecado está vencendo ou te venceu não é a sua queda, mas é o silêncio depois dela. E eu quero deixar bem claro aqui: Deus não se afasta de você. É você que se esconde. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8 está escrito: esconderam-se de Deus. Adão não deixa de crer. Adão se esconde por causa da vergonha. Ele sente vergonha. E essa vergonha é causada por causa da culpa e da condenação que a sua própria consciência começa a gerar. A culpa faz a pessoa evitar a presença de Deus, achar que precisa melhorar antes de orar e orar tentando compensar. E isso pode ser a realidade de muitos. Assim como Adão não deixou de crer em Deus, algumas pessoas também não deixaram de crer em Deus. Adão sentiu vergonha. Algumas pessoas sentem vergonha. Vergonha de tocar em Deus, vergonha de se aproximar. Entende? Mas pela graça de Deus, foi revelado o Senhor Jesus Cristo a nós, e através do seu sacrifício na cruz, nós podemos declarar a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Romanos capítulo 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão, não há condenação. Para aqueles que vivem, não há condenação. Um outro bloqueio muito comum também que eu devo falar aqui é a vergonha, o medo de ser visto. A vergonha cria uma identidade falsa, faz a pessoa orar escondendo áreas e produz orações genéricas. Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O silêncio espiritual, ele gera desgaste no seu interior. Você sabia que tem pessoas que estão adoecidas por causa dos seus pecados não confessados? Hebreus capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A vergonha tenta esconder de um Deus que já te viu e já te vê. Mais um bloqueio aqui muito comum que pode estar travando a tua oração. É o pecado não confessado. Esse é muito típico e muito comum. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você encobrir os seus pecados, você não vai prosperar, ou seja, você vai estar bloqueado. Agora, se você confessa, cria-se uma abertura. E se você deixa os seus pecados, processo. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica. Veja, não é a sua perfeição que vai liberar a sua oração no mundo espiritual, mas é andar na luz. Você precisa andar na luz. Um outro tipo de oração que Deus não responde é a oração mecânica, aquela oração sem verdade. Muitas pessoas fazem rezas achando que a repetição vai gerar o resultado que elas querem, quando na verdade estou trabalhando contigo desde a primeira aula. Se entregar a Deus de verdade, fazer a sua oração do coração e não aquela reza antiga ou monótona. Então veja bem, repetir frases, falar e não viver não vai gerar o resultado que você tanto quer.
Isaías capítulo 29, versículo 13 diz: Este povo se aproxima de mim com a boca, mas o seu coração está longe. Mateus capítulo 6, versículo 7, Jesus ensina: E orando, não useis de vãs repetições. Quando o coração se cala, a boca vira ritual. Próximo ponto que eu quero trabalhar com você, e esse foi por meio de experiências que eu tive. Eu tive 3 experiências e eu destaquei para trazer aqui, caso isso seja familiar para você ou alguém que você conhece, ou seja para o nosso aprendizado também. Através dessas 3 experiências, eu obtive estas informações que eu vou passar para vocês aqui. Pessoas que tinham uma imagem distorcida de Deus. Uma vez uma pessoa chegou a mim e disse que tinha Deus como uma imagem de um juiz impaciente, que cobrava demais, que era justo demais. Em um outro caso, uma pessoa que não tinha um relacionamento com o pai, tinha dificuldade de ver Deus como pai. Ela sentia que Deus era um pai distante, um pai ausente. E essa imagem fazia com que as suas orações fossem orações medrosas ou orações curtas, porque ela não conseguia ter esse relacionamento por conta do gatilho da ausência do pai. Outra pessoa chegou a mim e disse que tinha uma sensação em suas orações de que Deus estava sempre decepcionado com ela. Aí ela dizia: sempre Deus está decepcionado comigo. Eu nunca vou conseguir jejuar da maneira que Deus quer. Eu nunca vou conseguir fluir da maneira que Deus quer. Eu nunca vou agradar a Deus, entende? Essa imagem que é construída por esse tipo de pessoa, ela precisa ser desfeita. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, vai falar da história do filho pródigo. Caracterizado na história, no verso 20, nós vamos encontrar o texto que diz exatamente isto. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o viu, e se moveu de íntima compaixão. Nenhum pai quer perder o filho. O pai não agiu como um juiz impaciente, não agiu como um pai negligente, não agiu como se tivesse decepcionado. O pai o acolheu e o abraçou. O filho pródigo ensaiou todo um discurso para chegar diante do seu pai, mas o pai respondeu com um abraço. É essa imagem que nós devemos ter de Deus. De um Deus amoroso, de um Deus que nos ama, de um Deus que nos abraça. Então retire isso da sua cabeça, essa imagem de um Deus que só cobra, que só taxa. Pelo contrário, Deus te ama. Por isso que a primeira aula que nós trabalhamos aqui, ela é muito importante. A entrega, a confissão, o quebrantar-se diante de Deus, ser verdadeiro, ser genuíno, isso é muito importante. Você entrar no seu jardim, você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e você ser verdadeiro nesse lugar. Você ser verdadeiro com palavras verdadeiras, com sentimentos verdadeiros. Orar com o coração. Não tenha medo de Deus, não tenha vergonha de Deus. Seja íntimo de Deus. Abre aspas. Num casamento, o marido e a mulher, eles ficam nus. Eles se entregam de corpo, de alma e de espírito. E tudo rola entre os dois, dentro de um quarto. Por quê? Porque existe intimidade, existe confiança. Fecha aspas. É isso que é necessário acontecer com você. Entre você e Deus tem que haver transparência, tem que haver entrega, tem que haver verdade. Hebreus capítulo 10, versículo 22 diz: Cheguemos com verdadeiro coração e plena certeza da fé. Eu vou repetir a frase que eu falei no início. Não é o pecado que te impede de orar, é o silêncio depois dele. O pecado, ele te leva à queda, mas o silêncio atrai os demônios. O silêncio mantém o afastamento de Deus. No Salmo 51, verso 17 diz: E o Senhor não desprezará o coração quebrantado e o contrito de alma. E para terminar, se orar tá difícil, não se afaste, mas se aproxime com verdade. Orar não é sobre performance. Deus não quer a tua performance. Deus responde à sinceridade. É ser sincero. Eu vou deixar um resumo das passagens bíblicas para você anotar. Está aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.